E é aqui que costuma aparecer a culpa. Quando você começa a se priorizar, é comum ouvir frases como: "Nossa, você tá diferente. Você nunca foi assim. Agora tá egoísta, hein?" Essas reações muitas vezes não são sobre você estar errado, mas sobre as pessoas ao seu redor terem se acostumado com a sua versão que se anulava. O seu limite novo incomoda o conforto antigo dos outros. Imagina uma família em que você sempre foi o conciliador. Sempre que tinha briga, discussão, desentendimento, era você que mediava, apaziguava, cedia, fazia de tudo para manter a paz. Aí um dia, você decide que não vai mais assumir esse papel sozinho, que não vai mais segurar a responsabilidade emocional de todo mundo. Quando aparece um conflito, você diz: "Isso não é só meu para resolver." O que acontece? Provavelmente alguém vai dizer: "Nossa, mas logo você, que sempre foi tão compreensivo." Se você não estiver minimamente consciente do seu processo, você volta correndo para o papel antigo só para não lidar com essa culpa. É aqui que entra um ponto fundamental da cura emocional: aprender a tolerar o desconforto de se escolher. Se priorizar não é uma sensação gostosa o tempo todo. Muitas vezes, no início, é estranho, é desconfortável. Dá medo de perder pessoas, de desagradar, de ser criticado. A questão é: você prefere perder a aprovação momentânea de algumas pessoas ou continuar se perdendo de você mesmo todos os dias? Se isso está ressoando em você, observa uma situação recente em que você disse sim, mas por dentro tudo em você gritava não. Pode ter sido um encontro, um favor, uma mensagem respondida, uma ligação atendida. Agora se pergunta com sinceridade: o que teria acontecido de tão grave se você tivesse dito não? Muitas vezes, o medo que a gente tem é muito maior do que a reação real do outro. E quando a reação do outro é desproporcional, isso também é um dado importante sobre o tipo de relação que está sendo construída ali. Quero te trazer um exercício prático, que é um primeiro passo para se priorizar sem se atropelar. Toda vez que alguém te pedir algo que mexa com o seu tempo, sua energia ou seu emocional, ao invés de responder automaticamente, faz uma micropausa interna, algo como: "Eu preciso responder isso agora?" Às vezes, só de dizer "posso te responder depois", você já cria um espaço interno para consultar o que você realmente quer, não o que você acha que deveria querer. Esse espaço entre o pedido do outro e a sua resposta é onde entra o self de que Jung fala, a parte de você que sabe o que é saudável para sua integridade. E aqui um detalhe importante: se priorizar inclui reconhecer seus próprios limites emocionais. Tem gente que acha que aguenta ouvir tudo, aguenta segurar todo mundo, até que um dia o corpo começa a dar sinais: insônia, taquicardia, crises de choro, falta de ar, sensação constante de exaustão. Se toda conversa termina com você drenado, se toda ligação de certas pessoas te deixa tenso antes mesmo de atender, isso é um recado claro: você passou do limite da sua própria capacidade de acolhimento. Se você se vê nessas situações, coloca aqui nos comentários, se você se sentir à vontade. Qual é o limite que você mais tem dificuldade de colocar hoje? É dizer não no trabalho? É não responder alguém imediatamente? É não aceitar convites que você não quer? Isso me ajuda a entender onde isso pega mais forte para você, para eu ir afinando esses conteúdos. Quando você começa de verdade a se priorizar, algo muito interessante acontece internamente. Partes suas que estavam encostadas num canto escuro começam, pouco a pouco, a aparecer. É como se, ao parar de se abandonar, você dissesse para sua própria psique: "Olha, agora eu estou aqui. Pode me mostrar o que eu preciso ver." E é aí que muita gente se assusta,
porque junto com essa nova postura vêm sentimentos que estavam anestesiados há anos. Jung diria que você começa a entrar em contato com a sua sombra. Tudo aquilo que você aprendeu a esconder de si mesmo para ser aceito. A raiva, a tristeza, a sensação de impotência, o medo de ser rejeitado, a vontade de ser cuidado. Quando você vivia só para agradar os outros, muitas dessas coisas ficavam abafadas. Só que, ao se priorizar, você abre espaço para olhar também para o que é desconfortável. E é aqui que entra a parte mais bonita desse processo. A cura emocional começa justamente quando você para de fugir do que sente. Percebe como isso muda a lógica? Não é vou me priorizar para não sentir mais dor. É vou me priorizar para conseguir olhar para minha dor com honestidade, sem me abandonar no meio do caminho. Pense em alguém que a vida inteira aprendeu que sentir raiva era feio. Sempre que sentia irritação, engolia, sorria, dizia, tá tudo bem. Virou a pessoa compreensiva, aquela que entende tudo, aceita tudo, releva tudo. Um dia, essa pessoa começa a se priorizar e percebe que, em várias relações, ela estava sendo ultrapassada, desrespeitada, usada. De repente, a raiva vem com força. E aí ela se assusta. Nossa, eu não me reconheço, estou muito amargo, estou muito agressivo. Mas essa raiva, nesse momento, é parte da cura. É o sistema interno dizendo, agora que você me ouve, eu preciso te mostrar que isso aqui não está justo. É claro que não é sobre sair explodindo com todo mundo, mas sobre reconhecer, eu tenho limites, eu sinto raiva quando passo deles, e isso não me torna uma pessoa ruim, me torna humano. Quando você permite que esses sentimentos tenham um lugar, você tira deles o poder de dominar a sua vida por baixo dos panos. É o que Jung queria dizer quando falava que o que não é trazido à consciência governa a nossa vida. E nesse ponto, se priorizar é uma forma de trazer à luz aquilo que antes vivia escondido. E que escondido te machucava ainda mais. Outro efeito profundo de começar a se priorizar é que as suas escolhas externas começam a mudar quase sem esforço. A cura emocional, nesse sentido, fica mais natural porque você não está mais tentando forçar comportamentos novos na marra. Você está respondendo a partir de um estado interno mais alinhado consigo mesmo. Por exemplo, antes você talvez precisasse de muita força de vontade para dizer não a um relacionamento que te fazia mal. Você fazia lista de prós e contras, conversava com amigos, ensaiava falas, prometia para si mesmo que ia embora e voltava. Quando você começa a se priorizar profundamente, algo muda por dentro. A sensação de eu não quero mais me abandonar assim começa a pesar mais do que o medo de ficar sozinho. E quando esse peso interno muda, a decisão externa vem com mais firmeza. Não porque você ficou forte do nada, mas porque você parou de trair a si mesmo. É como se pouco a pouco você deixasse de ser aquele que se abandona o tempo todo, para se tornar aquele que está presente para si, mesmo na hora difícil. E tem outro ponto essencial. Quando você se prioriza, a forma como você se relaciona com os outros também muda. Você passa a escolher melhor as conversas que alimenta, as relações que mantém, os ambientes em que se coloca. Sem precisar de um manual, você começa a se afastar de dinâmicas abusivas, manipuladoras e a se aproximar de pessoas com quem é possível ser quem você é, sem tantos jogos. Isso não é uma coincidência do universo apenas. É também resultado de uma nova postura interna. Você começa a filtrar aquilo que antes aceitava automaticamente. Talvez você perceba que não consegue mais rir de certas piadas às suas custas que antes você deixava passar. Ou que não consegue mais ser o lixo emocional onde todo mundo descarrega sem nunca perguntar como você está. Isso é cura em andamento. É a sua psique dizendo, eu não quero mais esse lugar de descarte, eu quero um lugar de reciprocidade. Claro, esse processo não é linear. Vai ter dia que você vai se escolher
e vai ter dia que vai escorregar e se abandonar de novo. E tudo bem. Cura emocional não é uma linha reta. É um movimento de ir e vir, mas com uma diferença. Cada vez que você volta para si, volta um pouco mais consciente, um pouco mais inteiro. E se em algum momento desse vídeo você sentiu um clique interno, uma identificação, uma vontade de cuidar mais de você, acolhe isso. Isso já é o self se manifestando, essa parte mais profunda que sabe onde dói, mas também sabe para onde quer ir. Se você quiser continuar caminhando nisso comigo, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Toda semana eu trago reflexões sobre saúde mental, autossabotagem, relações, ansiedade, sempre com essa perspectiva. Te ajudar a olhar para dentro sem se julgar tanto, mas também... Sexto segredo. Seus sonhos falam mais de você do que você imagina. Jung viu os sonhos como uma espécie de linguagem privada do inconsciente. Não é aquela coisa literal de sonhei com água, então significa isso fixo, mas um diálogo simbólico. O seu subconsciente, que não consegue se expressar totalmente na vigília, começa a usar imagens, situações e personagens para te mostrar o que está acontecendo dentro. Pensa em quando você sonha que está atrasado, correndo, nunca chega no lugar. Quantas áreas da sua vida hoje te dão essa sensação de nunca alcançar o suficiente? Ou quando você sonha que está nu em público, morrendo de vergonha, onde na sua vida você morre de medo de ser visto como realmente é? Não é sobre interpretar tudo obsessivamente, mas sobre perceber que o seu inconsciente tenta o tempo todo te mandar recados. Muita gente diz, é só um sonho, e perde um acesso riquíssimo a partes profundas de si. Às vezes, aquilo que você não consegue admitir acordado aparece de forma simbólica enquanto você dorme. Sétimo segredo: o inconsciente coletivo. Você não carrega só a sua história, você carrega a história de muita gente antes de você. Jung percebeu que alguns símbolos, medos e temas se repetem em culturas completamente diferentes. A figura do herói, da grande mãe, da sombra, do velho sábio, do caos, da jornada. Ele chamou isso de inconsciente coletivo, um nível mais profundo da psique compartilhado pela humanidade. O que isso tem a ver com seu dia a dia? Mais do que parece. Quando você se sente sem lugar no mundo, ou tem a sensação de estar vivendo uma missão que nem sabe explicar direito, ou sente que em certos momentos está repetindo a história da sua família, você está tocando nessas camadas. Um exemplo, alguém que por gerações vem de uma linhagem de mulheres que se anulam, cuidam de todo mundo e nunca olham para si. Essa pessoa cresce com uma sensação quase mítica de que seu papel é salvar todo mundo, mesmo sem ninguém ter dito isso claramente. Tem a ver com família, claro, mas também com o imaginário coletivo sobre o que é ser boa mulher, bom homem, bom filho. O seu subconsciente bebe disso, mesmo que você nunca tenha parado para pensar. Oitavo segredo: o seu corpo fala a língua do seu inconsciente. Jung não separava mente e corpo como se fossem coisas isoladas. Muito do que você não consegue elaborar em palavras aparece no corpo. Tensões, dores recorrentes, cansaço que não passa, aperto no peito, nó na garganta. Quantas vezes você engoliu um choro e depois ficou com a garganta travada? Quantas vezes você passou por uma situação humilhante, não falou nada e mais tarde se pegou com dor no estômago, como se tivesse levado um soco? O seu subconsciente registra tudo isso. Quando você diz, não sei por que tô assim, só sei que tô mal, é bem possível que o corpo esteja expressando algo que a sua parte racional ainda não deu conta de sentir. Não é sobre romantizar a doença, nem dizer que tudo é psicológico, mas sobre reconhecer que existe um diálogo constante entre o que você sente, o que você reprime e o que o seu corpo manifesta. Percebe como de repente a sua vida começa a fazer um pouco mais de sentido quando você olha por essa lente? Não é que você seja dramático demais, fraco demais ou complicado demais. É que existe um universo inteiro dentro de você tentando se expressar com os recursos que tem. E se até aqui alguma coisa já ressoou, se você lembrou de situações específicas enquanto eu falava, ou se deu aquele clique desconfortável de reconhecimento, vale muito você continuar nessa jornada de se observar com mais gentileza. Aliás, se esses exemplos estão te ajudando a se enxergar, deixa um comentário depois contando em qual desses segredos você mais se viu. Isso não só me ajuda a entender o que mais pega pra você, mas também faz com que outras pessoas se reconheçam e não se sintam tão sozinhas. Nono segredo:
O seu subconsciente escolhe por quem você se apaixona muito antes de você decidir gostar de alguém. A gente adora acreditar que se apaixona só pelo que a pessoa é hoje, pelo jeito, pelas ideias, pelas conversas, mas Jung mostraria que muitas vezes a gente se conecta com alguém porque aquela pessoa toca feridas antigas, desejos antigos, imagens internas que você carrega desde sempre. É como se, ao olhar para alguém, o seu inconsciente perguntasse: essa pessoa me lembra o quê? Me lembra quem? Às vezes lembra a sensação de estar tentando provar o valor para alguém inacessível. Às vezes lembra o tipo de frieza que você conheceu na infância e aprendeu a chamar de amor. Às vezes lembra um cuidado que você nunca recebeu e por isso você se agarra como se fosse a última chance. Por isso tem gente que se apaixona justamente por quem não está disponível, por quem foge, por quem trata com indiferença. Não é que você goste de sofrer, é que existe um roteiro interno tentando ser resolvido. O seu subconsciente sussurra: dessa vez eu vou conseguir fazer dar certo com alguém assim, como se pudesse reescrever o passado usando as pessoas do presente. É por isso que certos términos doem muito mais do que outros. Não é só sobre aquela pessoa, é sobre tudo que ela representava emocionalmente para você, muitas vezes sem você perceber. 10º segredo. Uma parte de você acredita, lá no fundo, que não merece tudo aquilo que conscientemente diz querer. Jung falava muito sobre como conteúdos inconscientes podem sabotar a realização de desejos legítimos. Conscientemente você fala: eu quero paz, quero respeito, quero ser amado de forma madura, quero um trabalho em que eu seja valorizado. Mas no subconsciente podem morar bênçãos como: sou difícil de amar, sempre tem algo errado comigo, se eu for feliz demais algo ruim vai acontecer, se eu me destacar vou ser atacado ou abandonado. E aí acontece algo curioso: quando oportunidades boas aparecem, você estranha, desconfia, sente um incômodo quase físico, como se tivesse algo errado. Com alguém que te trata bem, você começa a pensar: será que é verdadeiro? Será que é interessante mesmo? Será que não é pouco? E muitas vezes se afasta. Já com situações que te colocam no lugar conhecido de esforço, humilhação e luta, você sabe exatamente como se comportar. A dor é grande, mas é familiar. O seu subconsciente prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo que o conhecido doa. E é aqui que entra um ponto central da psicologia de Jung. Enquanto você não torna consciente essas crenças, esses medos e esses roteiros invisíveis, eles vão continuar guiando a sua vida, e você vai continuar chamando isso de destino. E o que fazer com tudo isso? Não adianta sair desse vídeo com a ideia de agora vou controlar meu inconsciente, porque não funciona assim. A proposta de Jung não é dominar, é se relacionar com o que vive dentro de você. É o processo que ele chamava de individuação, um movimento ao longo da vida de ir se tornando mais inteiro, mais próximo do que ele chamava de self. Essa organização profunda que busca um equilíbrio entre luz e sombra, entre o que você mostra e o que você esconde. Na prática, isso começa de formas muito simples, quase discretas. Quando você percebe que está reagindo de forma desproporcional e, em vez de só se julgar, você se pergunta: de que lembrança, de que sensação antiga isso está vindo? Quando você sonha algo muito intenso e, em vez de dizer que coisa nada a ver, você acolhe: o que será que essa imagem está tentando me mostrar sobre o que eu estou sentindo? Quando você observa o que mais te irrita nos outros e tem a coragem de perguntar onde isso também mora em mim. Quando você nota que o seu corpo está gritando algo que a sua mente ainda não consegue colocar em palavras. Trazer o inconsciente para a consciência não é um evento, é um caminho. E nesse caminho, uma coisa muda silenciosamente. Você deixa, pouco a pouco, de ser apenas empurrado pelos seus impulsos, pelos seus medos, pelos roteiros da infância e começa a poder escolher um pouco mais. Não escolher tudo, porque isso seria uma ilusão, mas escolher melhor. Escolher não responder na mesma hora. Escolher não entrar em todas as brigas. Escolher não aceitar qualquer tipo de amor. Escolher não se abandonar tão fácil. O inconsciente continua lá, com sua profundidade, seus símbolos, sua história. A diferença é que, em vez de ser só uma força que te puxa, ele começa a se tornar um território que você visita, conhece, honra e, com o tempo, integra. Se em algum momento desse vídeo você se reconheceu em algum desses segredos, isso já é um começo. Não para você se culpar, mas para você se olhar com mais responsabilidade e mais compaixão. A ideia não é você sair daqui pensando: meu Deus, sou todo feito de traumas, mas talvez reconhecendo: eu não sou só o que eu vejo na superfície, tem muito mais acontecendo dentro de mim do que eu imaginava.
E se você quiser continuar aprofundando esse olhar, entendendo melhor sua sombra, seus padrões de relacionamento, essa sensação de não merecimento, se inscreve aqui no canal, Entre Nós e Nós Mesmos. Aqui a gente fala de Jung, de saúde mental, de relacionamentos e de tudo aquilo que a gente carrega por dentro, sem romantizar, mas também sem banalizar a sua dor. Para fechar, eu quero te deixar com uma pergunta, que talvez você não responda agora, mas que pode te acompanhar nos próximos dias. Se o seu subconsciente pudesse falar claramente com você hoje, sem sonhos, sem sintomas, sem indiretas, o que você acha que ele estaria pedindo? Descanso? Limites? Coragem para ir embora de algum lugar? Coragem para ficar? Olhar para uma dor antiga? Comenta aqui embaixo o que mais te tocou nesse vídeo, qual segredo fez mais sentido para você. Às vezes colocar em palavras já é o primeiro passo para trazer um pouco de luz para aquilo que te guiava no escuro todos os dias.